né? Então, assim, parece que quando a gente chegou e deu de cara com aquele arco-íris, ele tava no auge dele. Eu nunca tinha visto um arco-íris tão de perto e tão lindo na minha vida. Fiquei impressionada com aquele arco-íris, né? E na hora, eu senti uma emoção, porque aquele arco-íris lindo, de manhã cedo, num lugar lindo, num lugar que eu amo, que é esse colégio onde minha filha estuda, onde eu estudei a vida toda, onde eu tenho as melhores lembranças da minha vida. E aquele arco-íris me veio como um sinal mesmo, né, de que Deus estava ali comigo naquele momento. E o que eu quero dizer com isso tudo? Na Bíblia, né, para nós que conhecemos a Bíblia, para nós que temos um pingo, né, de entendimento sobre a palavra de Deus, lá na Bíblia, Deus deixa claro que o arco-íris é um sinal da aliança de Deus com o homem, né? Para mim, quando vejo o arco-íris, eu sinto a presença de Deus, porque eu sei que é Ele que está mandando aquele arco-íris para nos lembrar da presença dele aqui no planeta Terra conosco, para nos lembrar que o Espírito dele está presente aqui. Na Bíblia ele fala quando o dilúvio, no final do dilúvio, né, quando as águas baixam, quando Noé desce da arca com a sua família, se restabelece, Deus coloca um lindo arco-íris e fala com Noé: sempre que você ver um arco-íris, lembre-se da nossa aliança, que eu não irei mais destruir a terra dessa forma, né? E a forma que ele irá destruir já entra em outro contexto lá para Apocalipse, mas é um sinal da aliança de Deus, é um sinal de que o Espírito de Deus ainda está presente aqui na Terra. E se o Espírito de Deus está presente aqui na Terra, é motivo de alegria para todos nós, é motivo de que nós podemos sim nos conectar com Deus, nós podemos sim orar, nós podemos sim pedir pelo que a gente precisa, pelo que a gente quer. Nós temos esperança de que nem tudo está perdido, né? Nós temos a esperança de que Deus está conosco, de que Deus, quando a gente está naquele vazio, naquele buraco, naquela situação mais obscura da nossa vida que a gente não vê saída, a gente sabe que Deus está presente. Então, esse vídeo me deixa até emocionada, porque eu sinto muito a presença de Deus na minha vida. E mas resumindo, essa história do arco-íris era para entrar num outro assunto, que é de extrema importância. O que eu pensei com isso tudo, né? Lá em Gênesis, a gente tem a história, o início da humanidade. Isso, gente, é porque eu sou 100% adepta à Bíblia, né? Eu tiro os ensinamentos para minha vida da Bíblia, de livros, tanto da Bíblia quanto de livros também, de mentalidade, livros de reprogramação mental, isso tudo existe, né? Mas a base de tudo tá dentro da Bíblia. Então, lá em Gênesis, Deus criou o Jardim do Éden, o início da história da humanidade, né? Basicamente, Deus criou o Jardim do Éden, ele viu que a sua criação era perfeita, era maravilhosa. Então, assim, hoje a gente vê uma natureza maravilhosa, né? A gente se encanta com as belezas naturais. Quando a gente vai fazer uma viagem, geralmente a gente vai conhecer uma praia, a gente vai conhecer um local paradisíaco, né? As pessoas têm essa vontade de ver a natureza, ver a beleza da natureza, ver as coisas perfeitas que existem no mundo. Só que ninguém associa isso à criação. A criação divina é perfeita, é maravilhosa. Tanto que as pessoas, né, dentro delas, naturalmente, essencialmente, elas têm essa necessidade de estar em contato com a natureza, né? A pessoa, quando ela quer descansar, quando ela quer relaxar a mente, quando ela quer meditar, quando ela quer sair de férias, ela procura a natureza, ela procura sempre um local paradisíaco para ir. Isso tudo que ela está procurando é a criação, ela está procurando a essência dela. Ela está procurando o que ela foi criada para procurar, que é a natureza, que é apreciar a obra de Deus. Então, quando Deus criou o Jardim do Éden, Deus fez tudo, né? A criação lá, em 7 dias, viu que a criação era perfeita, era maravilhosa, e decidiu o quê? Criar o homem e colocar o homem ali inserido naquele Jardim do Éden, naquele paraíso absoluto. Mas Deus não falou assim, você vai trabalhar aqui dentro, você precisa se sustentar, você precisa caçar, você precisa elaborar aqui nesse paraíso, tá? Pra você viver. Não, Deus só pegou o homem, criou o homem, botou o homem ali. Pelado, sem roupa, sem nada. Apenas com o único propósito de... Gente, mas deixa eu falar.
apenas com o único propósito de quê? De apreciar a criação divina. De apreciar os animais, apreciar a natureza, apreciar tudo mais que devia ter ali, que hoje já não existe mais, mas deviam ter coisas muito mais maravilhosas do que existem hoje. Acredito que muita coisa se perdeu, com certeza. Então, Deus criou o homem com o propósito primário, o propósito essencial, o propósito fundamental de quê, gente? Primeira coisa, adorar a Deus, né? Adorar a Deus e apreciar a natureza e viver inserido naquele paraíso, naquela criação perfeita de Deus. Então, eu entendo hoje que a nossa necessidade de ir para lugares lindos, de apreciação, de estar na natureza, de viajar para lugares paradisíacos, é essencial nossa. Isso traz a nossa essência à flor da pele, porque a nossa essência divina, né, ela tá totalmente obscura, ela tá totalmente escondida dentro de nós por conta de todas as informações que a gente recebe da nossa criação mundana, de tudo que tem no mundo, de tudo que a gente precisa conhecer e viver para se adequar nesse mundo. Então a nossa essência vai se ofuscando, vai se apagando. A nossa essência divina, a nossa essência fundamental, a nossa essência primária. Ela se apaga, ela se ofusca e ela vai virando um pinguinho de luz lá dentro da gente, porque todo o resto vai ofuscando ela. Todo o resto vai ofuscando ela. Infelizmente, esse resto tem coisas que a gente precisa ter, né? Conhecimentos, entendimentos, o nosso trabalho, o nosso labor, a gente precisa ter. E essa rotina ofusca a nossa essência e coisas totalmente supérfluas, que é o que mais tem hoje em dia, né? Que é o consumismo, que é a sedução mundana, né? As redes sociais, as comparações, a busca pelo material, a busca pelo prazer imediato. Isso tudo são coisas criadas pelo inimigo para ofuscar a nossa essência mundana. A nossa essência, desculpa, para ofuscar a nossa essência primária, a nossa essência divina. Então, em vez de a gente ir pelo caminho que a gente deveria ir, que é pelo caminho da essência divina que existe dentro de nós, a gente vai pelo caminho da sedução mundana, que é o que Satanás, o que o inimigo cria diariamente, né? Isso já é um outro assunto. Então, Deus colocou o homem inserido ali no Jardim do Éden, única e exclusivamente para apreciar, para adorar a Deus, né? E adorar a criação e apreciar a criação. Ele não mandou o homem trabalhar, ele não mandou o homem cultivar nada, ele não mandou o homem fazer fogueira para se aquecer no frio, nada. Tudo que o homem precisava estava ali naquele paraíso e Deus provia tudo para ele. E após o pecado inicial, né, de Adão e Eva, tudo isso se perdeu. O homem, Deus falou lá na Bíblia, agora você vai precisar trabalhar para se sustentar, a mulher vai sentir dor para ter filho, e aí começou a bola de neve. E tudo modificou-se pelo pecado da desobediência, que é o pecado principal, né? É o pecado essencial, o primeiro pecado, a desobediência. O homem foi contra o que Deus mandou. E hoje, e as consequências foram enormes, né? Quando o homem foi contra o que Deus mandou, quando o homem não fez o que Deus mandou, não deu ouvidos ao que Deus mandou ele fazer, tudo se perdeu. Perderam o paraíso, né? O pecado foi instaurado na terra, abriram-se as portas para o mal adentrar. E desde então, a gente vem desobedecendo a Deus. Desde então, o homem vem desobedecendo a Deus. Desde então, a palavra de Deus ficou em segundo plano e Satanás conseguiu instaurar o império dele, né? O que as pessoas não entendem é que a história da vida humana no planeta Terra é uma batalha entre o bem e o mal, desde que Eva e Adão pecaram lá no Jardim do Éden, né? Então, desde que Eva e Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, abriu-se as portas para essa batalha, né? E tudo, absolutamente tudo hoje, tem ou um lado ou o outro. Ou é o lado divino ou é o lado do mal. Só que, infelizmente, o lado do mal, ele é muito bem arquitetado. Ele é muito bem planejado, né? Ele é bonito, ele é sedutor, ele atrai as pessoas, né?
Satanás não é burro, ele é inteligentíssimo. Ele era o anjo principal do céu. Ele era o anjo mais poderoso, mais inteligente, mais bonito, mais o top do top lá de cima. E ele sabe muito bem como enganar o homem, né? E hoje o mundo tá repleto da obra dele, né? E as pessoas, infelizmente, deixaram se seduzir por isso. Todos nós, né? Eu, inclusive, estou aqui falando, mas sei muito bem, entendo muito bem que somos totalmente usurpados pelo poder do inimigo, que é uma coisa a olho nu, né? Pelo um olhar mundano, por um olhar de ser humano normal que somos, é uma coisa boa, né? Infelizmente, o mundo é sedutor, tem coisas maravilhosas, só que grande parte disso tudo não provém de Deus, né? É só a gente olhar para a vida de Jesus. Jesus na Terra não precisou de nada. Ele não veio para acumular nada, ele não acumulou riqueza, ele não acumulou nada. Ele dividiu tudo que ele tinha, absolutamente tudo, né? Ele veio para dividir, ele não veio para acumular. Jesus ele veio amar as pessoas, ele não veio julgar. E hoje o que a gente mais vê são pessoas, né? Eu fico vendo pessoas acumulando fortunas e querendo mais, enquanto outras morrem de fome. E todo mundo acha isso legal, acha normal, né? As discussões, as pautas do mundo deveriam ser essas. E não são, né? As pautas do mundo deveriam ser como a gente pode tirar essas pessoas dessa situação, como a gente pode dividir, como a gente pode dar a essas pessoas uma dignidade. E não é. É outra. E eu não digo de dar dinheiro, gente, porque eu não acho que isso seja sustentável. Eu digo de criar formas, né? Criar, não sei, métodos, processos para fazer com que essas pessoas aprendam, né? E consigam se sustentar. Tem como fazer, né? Mas o inimigo não vai deixar isso acontecer. Ele quer a desgraça da humanidade. Mas eu vejo muito por esse lado, como que a guerra, desde o Jardim do Éden, é entre o bem e o mal, o tempo todo. E só que as pessoas não entendem, né? As pessoas estão tão corrompidas com os prazeres mundanos, com a luxúria, com a ostentação, com o ter, né? As pessoas querem ter cada vez mais, querem ter, querem ter. Óbvio que, como nós vivemos num planeta, num mundo que a gente precisa comer, que a gente precisa ter uma casa, que a gente precisa ter um carro, porque nossos filhos precisam estudar, a gente tem que levar a criança na escola, a gente tem que ir pro nosso trabalho. A gente precisa ter coisas materiais, sim. É essencial que a gente estude, que a gente faça uma faculdade, que a gente cresça na vida. Para quem não tem, né? Não tem berço de ouro, enfim. Você precisa ter coisas materiais. Você precisa ter o material. Mas isso, hoje em dia, extrapolou os limites da razão, extrapolou, assim, a normalidade, né? As pessoas hoje vivem para ter, elas não vivem para ser. Elas vivem para somar, para guardar, né? O apego ao material é muito grande. Ninguém aqui divide mais, ninguém aqui veio para amar o próximo. Tá todo mundo aqui julgando o próximo, ao invés de amar o próximo. Tá todo mundo acumulando ao invés de dividir. E isso só mostra como que o inimigo tem sucesso na sua obra, né? Isso mostra como que as pessoas cada vez mais se afastam de Jesus. Mas, por outro lado, isso mostra também como que tá tão perto de Jesus finalizar a sua obra no mundo, né? Que é o que eu acredito, que é o que está na Bíblia, que é o que eu acredito que vai acontecer, que Jesus vai vir e salvar os seus. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? O nosso propósito essencial de vida, nós fomos criados por Deus e colocados no paraíso com o único propósito de adoração ao poder superior, de adoração a Deus, né? E de apreciação à sua criação. Então, esse é o nosso propósito. É adoração a Deus e apreciação da sua criação. Foi para isso que Deus nos criou. E essa é a essência divina que habita em nós. Então, eu acredito que se a gente buscar essa essência dentro de nós, se nós começarmos a adorar a Deus todos os dias na nossa casa, óbvio que, gente, tem dia que eu não faço uma oração, tem dia que eu vou dormir quando eu vejo, caraca, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não falei com Deus,
né? O que deveria ser prioridade na minha vida, de eu abrir os olhos, a primeira coisa que eu deveria fazer é adorar a Deus. E eu não faço isso, porque a gente tá na correria. Mas se a gente pegar e se esforçar pra gente adorar a Deus todos os dias, né? O que seria adorar a Deus? Tirar um tempo para ele, ler a Bíblia, meditar na sua palavra, tirar entendimento daquilo ali, ver como aquilo se aplica à nossa vida, né? Ler a vida de Jesus, que é o Evangelho, porque dali você tira base para a sua vida, base e tudo mais. Então, se a gente seguir a nossa essência, que é a adoração e apreciação, tá em contato com a natureza, observa a gente, coisa mais linda, eu vejo um passarinho, eu fico olhando aquele passarinho voar, eu acho coisa mais linda. E é isso que Deus quer de nós. Ele não quer muito, né? Essa é a nossa essência divina. A partir daí, as coisas dentro de você vão mudando, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, isso é a coisa mais difícil, gente, que acontece. Você, às vezes, tá na sua razão e você tá discutindo com uma pessoa, porque você tá na sua razão, você tá discutindo com a pessoa, mas você tá na sua razão. A coisa mais difícil é você dar um passo atrás, aceitar que aquela pessoa tá vendo a coisa pela perspectiva dela. E acabar com aquela discussão, pedir desculpa e que tá tudo bem e aceitar que você não vai conseguir mudar aquela pessoa, né? Isso é amar ao próximo. É você se deixar de lado pelo outro. É você dar face direita quando baterem na esquerda. E seguir a sua vida sem querer impor a sua razão. Então, são coisas, gente, do nosso cotidiano que a gente fica achando que a vida são grandes momentos. Não, a vida é feita desses pequenos momentos da rotina, do cotidiano. E se você for mudando essas pequenas coisas na sua vida, apreciar a natureza, adorar a Deus, dar a face à tapa, né? Não entrar em discussões banais, não querer impor sua razão, não julgar o próximo, né? A coisa que mais existe hoje é o julgamento. Principalmente com esse advento absurdo das redes sociais, o que a gente mais faz é julgar e se comparar. Então, mudando essas pequenas coisas, você muda a sua mente, você muda a forma de ver o mundo, né? Criar o hábito da sabedoria. Lá na Bíblia fala tanto da sabedoria, de você busca a sabedoria. Deus manda a gente buscar a sabedoria o tempo todo. Então comece pela Bíblia. Ah, mas eu não consigo entender nada da Bíblia. Leia a Bíblia por livros que são práticos, tipo Salmos e Provérbios. O Provérbios é a coisa mais incrível que tem. Ali são versículos apenas dando instruções de como você deve viver, né? Depois você lê Eclesiastes, que é o livro de Salomão, que ele vai falar sobre a ilusão, que tudo na vida é ilusão. Então, assim, busque mudar pequenas coisas na sua rotina, que ao longo do tempo, gente, o resultado ele não é do dia para noite, ele vem com o tempo. E ao longo do tempo você vai tendo um despertar da sua consciência, você vai ver um arco-íris e não vai só ver um arco-íris e tá tudo bem e vai sair desesperado pro seu trabalho. Você vai parar, você vai meditar naquela situação, você vai acontecer com você de você ter esse contato com Deus através de um arco-íris. Só que você não vai conseguir isso estando com a sua mente totalmente voltada, totalmente encruada na sua rotina, que você não consegue parar para ver um arco-íris. Entende? Então, quando você começa a mudar a sua rotina com esses pequenos hábitos, é como se você vive numa camada superficial, onde você só vê o externo. Você não liga para o que está dentro de você. Quando você muda a sua rotina e os seus hábitos, essa camada superficial vai descendo, você vai entrando, você vai acessando partes internas da sua espiritualidade. E aí um simples arco-íris, que para você antes era só um arco-íris, vira um momento com Deus. E isso muda tudo. Entende? Então, gente, a mudança de vida que você tanto almeja, que você tanto deseja, não tá lá fora. Não tá no emprego, não tá no que você precisa de um emprego novo para mudar de vida. Ah, eu agora preciso de um carro novo para mudar de vida. Eu quero ter um filho para mudar de vida, eu quero me casar. Não tá aí, gente. Essas coisas só vão dar certo, só vão acontecer de forma concreta. Pode acontecer de forma superficial. Daqui a alguns anos vai acabar. Mas só vai acontecer o que você quer de forma concreta quando você mudar por dentro. Quando você conseguir acessar essa sua espiritualidade que existe em qualquer pessoa. Quem não acredita nisso, não está vivendo direito, né? Nós não viemos do acaso, nós não viemos do nada. Nós temos uma essência divina dentro de nós. E é necessário acessá-la, ainda mais nos tempos em que estamos vivendo.